O que é o poder legislativo? Em uma democracia, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do poder legislativo ou do parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões. Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o Barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis. Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos. O poder legislativo federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o orçamento federal, proposto pelo presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos. Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados. O Poder Legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar.
pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas. É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O poder legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e o nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima!